Olá, boa noite. Hoje nós vamos conversar com a Sheila Rangel, pioneira na mediação inclusiva. Vamos aguardando a entrada da Sheila. Logo, logo ela estará aqui conosco para conversar um pouquinho sobre mediação inclusiva, sobre justiça sensorial, dando um novo olhar para a mediação, né? A Sheila ela faz um trabalho muito bonito, um trabalho muito interessante lá na Bahia, como mediadora, como árbitra, e agora, né, vem trazer esse pioneirismo de inclusão social dentro da mediação. Então vamos aguardar, a Sheila já deve estar chegando. Logo, logo a gente já começa esse bate-papo. Agradeço aqui quem já está com a gente. Obrigada. Quem tá aguardando aqui conosco. Logo, logo a Sheila vem participar aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Boa noite Patrick, boa noite Fabrício, Eduardo, Paloma veio nos prestigiar hoje, Paloma, a Sônia também, todo mundo aqui aguardando a nossa entrevistada, a nossa convidada de hoje, a Sheila, para trazer um pouquinho de um olhar diferente na mediação, né? A mediação inclusiva. Boa noite Sônia. Mediação inclusiva é um projeto pioneiro de inclusão social, inclusão dos deficientes visuais na mediação de conflitos. A gente vai conhecer um pouco mais como esses mediadores atuam, como que eles são. Aqui a Sheila entrou, vamos aguardar que logo a Sheila gente, né? Sheila já está chegando para explicar melhor aí sobre essa questão da mediação inclusiva e da justiça sensorial. Boa noite, Sheila! Tá boa, finalmente nos encontramos. Finalmente, né? Muito bem-vinda aqui na live do Numasp. Já chega com esse sorriso incrível, essa Tá energia vendo? aí É, contagiante, né? coisa Isso que é boa. bom, para trazer mais coisa boa para nossa noite, né? Com certeza, com certeza. Não falta energias, muita coisa boa acontecendo, apesar, né, dessa pandemia, mas muitas coisas boas estão acontecendo, graças a Deus, graças a Deus. Tem o lado bom, né, Sheila? A gente sempre tem que olhar Isso, o lado bom das coisas, né? com Tudo. certeza, com certeza. Eu estava aqui falando pro pessoal já um pouquinho da mediação desse projeto pioneiro que você tem da mediação inclusiva, né, que é uma inclusão social dos deficientes visuais e motores também, né, na mediação, né? O projeto começou com deficientes visuais e depois vieram os deficientes motores. É um projeto muito bonito que o Numasp abraçou com todo o coração, né? E eu vou contar uma curiosidade sobre a Sheila, que ela mesma vai dar continuidade, né? Antes da Sheila se apresentar, porque quando eu tive o primeiro contato com a Sheila, eu tinha certeza que a Sheila era advogada. Porque a Sheila, ela tem uma noção jurídica que eu vou te falar que é muito maior do que muitos advogados, né?
não só de mediação e de arbitragem, mas de legislação também. E eu conversava com a Sheila, chamei ela de doutora, lembra, Sheila, a primeira vez que eu falei com você, mas é a doutora Sheila, e ela falou, não sou doutora, como advogada, né? A Sheila tem outra profissão de origem, e eu queria conversar aqui, saber da Sheila. Sheila, como que você chegou na mediação, Sheila? Primeiro falando sua profissão também, para o pessoal que deve estar curioso. Então, é um grande prazer, né? E a pandemia vem nos trazendo, assim, amigos, né? E Tatiana foi uma amiga, tivemos uma grande conexão através de uma live que ela me conheceu e estamos assim numa conexão muito boa e vamos desenvolver excelentes trabalhos. Só tenho a agradecer. Com certeza. Então, como que a mediação entrou na minha vida? Quem está aqui nos assistindo é Graziele Leal, que foi minha instrutora, e ela quem me descobriu na mediação. Como assim? E ela até falou, Sheila é doutora, e Sheila é doutora mesmo, né? Não é a doutora advogada, mas é a doutora dentro da área que atua. Olá, Graziele. Eu sou economista e tenho doutorado em engenharia, né, de produção. E num determinado momento eu estava tomando um café num shopping com uma amiga, Graziele Leal, que está nos assistindo. Olha, e nessa conversa, sabe aquele bate-papo de amiga? E ela disse, Sheila, você tem um perfil de mediadora. Eu disse, o que é isso? Eu nem sabia o que era. Aí ela informou que ela era instrutora, né, do CNJ e me apresentou essa profissão e perguntou se eu não queria realizar o curso, né, no Tribunal de Justiça da Bahia. Eu fui de forma despretensiosa, que como eu gosto de estudar, sabe, vou lá ver o que é. Era gratuito, eu sou melhor ainda, né, conhecimento gratuito, fui lá de bobeira, né? Nossa, mas apaixonei. Foi um encontro, pronto. Eu não quero mais saber da área acadêmica, é isso que eu quero, realizar a mediação. Foi assim o encontro. Que assim, coisa maravilhosa. Terminei abrindo a Câmara também de mediação e tal. Me empolguei, porque tudo meu é assim, na base da empolgação. Sou muito empolgada, eu amo demais, é tudo exagerado. Sou igual a Cazuza, todo exagerada. Mas assim que é bom, né, Sheila? É assim que é bom, né? É assim que a gente toma coragem para dar continuidade nos nossos sonhos, né? Essa empolgação. É verdade. E aí, num determinado momento, eu recebi um insight forte para inserir cegos na minha Câmara, né? Só que não tinha aqui cegos. E aí eu fui no Instituto de Cegos da Bahia e pedi para formar a primeira turma, né, de mediadores com deficiência visual. O Instituto de Cegos fez uma reunião, a diretoria, e aceitaram, né? Tiveram reunião também com advogados cegos para entenderem o que é que aquele ser surgiu ali com essa proposta, para ver se tinha uma conexão, né? E aí viram que tinha conexão que eu estava falando. Só, viram que fazia sentido, né? E total sentido, né, Sheila? Total, um projeto tão grandioso como o seu tem que ser abraçado mesmo. E aí formamos com 25 alunos, mas só foi de forma despretensiosa para liberar aquela energia forte que veio até a mim, né? E formei a primeira turma, bom, agora parar aí só para liberar essa energia. Eu dou aula em universidades e tudo, tenho minha atividade, minha rotina. E reservei um dia na semana para me dedicar a esse projeto. Então, assim, como é importante você reservar um dia para projetos assim sociais ou para ajudar alguém. Tira um dia na semana, meio dia, meio período, vai fazer uma grande diferença. E foi isso que eu fiz. Só que a primeira turma foi tão boa que imediatamente formou a segunda turma. Só que essa segunda turma, eu já vi algo diferente. Vieram pessoas com deficiência visual de alguns municípios aqui de Salvador. Viajaram 8 horas
E eles se comunicam de forma muito rápida, e a turma encheu também. Logo em seguida, eles pediram a terceira turma. Aí eu formei também a terceira turma. Só que nessa terceira Foi. turma eu já vi um movimento diferente, que eram pessoas com deficiência visual de outros estados, viajaram especificamente para a realização desse curso. Interessante. Que Eram pessoas do interessante, Espírito Sheila. Santo, Então foi tomando o Minas, estado. Uma coisa que começou, né, pequenininha, centralizada, de repente tomou o estado todo da Bahia. Olha só, isso, e o Brasil, né? do Brasil. Então, E o tive Brasil alunos que também. viajaram, os quatro, mais ou menos, que vieram de outros estados. Dois vieram de Belo Horizonte, pegaram um ônibus, Belo Olha Horizonte, só, que chegaram aqui distância e até a que Bahia. coragem, né? Isso que é força Isso, de vontade, né? E de aí você já vontade. percebe a vontade deles, né, de uma mudança, né? De Isso, quebrar paradigma, né? exatamente. E ali nisso, enfim, aí terminei também para a Vitória da Conquista, o interior aqui da Bahia. Formei também mais 25, já formei mais ou menos 80, né? E muito interessante. Nossa, tanta história esse projeto, porque alguns não acreditavam no projeto. Disse, não, que nada, tanta discriminação que nós temos, ninguém vai querer mediar por 100. Então, Olha você só. vê a mente, como a nossa mente, você tem que ter cuidado com a mente, independente se você tem alguma deficiência ou não. Se Uhum. você não acredita que algo não vai dar certo, de fato não vai dar certo. Se Pois é, você eu acredita que acho algo muito. vai dar certo, então de fato vai dar certo. Então eu separei o grupo assim, daqueles que acharam que não ia dar certo, isso aí era viagem minha, e separei Hum. aqueles que acreditaram no projeto, né? Justamente para não interferir, porque isso é uma questão energética, né? Porque se não interfere, aí bloqueia, fica mais fácil você trabalhar só com otimistas. Com a E aí pessoa dá que certo. realmente quer, né? Que quer se Isso, transformar também, né, Sheila? Isso é importante. exatamente. Então, é uma questão de vibração mesmo energética, e para que esses que realmente vão dar certo, aqueles que não acreditaram vão mudar os seus paradigmas, né? E aí vão começar a acreditar em si. Aí depois nós vamos ver o que é que vamos fazer com aqueles que não acreditaram. Depois a gente reúne, a gente vê o que é que faz com eles. Mas, a princípio, Olha, estão só Sheila, os que acreditaram. pelo que eu pouco que te conheço, com esse coração enorme, você vai acolhê-los também, viu? Pelo coração enorme que a Sheila tem, com certeza ela vai conseguir transformar esse pensamento deles também, né? E eu acho que também eles vendo a evolução dos outros colegas, né? Isso vai empolgando, vai deixando mais o movimento mais forte, né? E eu vou Isso. aproveitar, Sheila, e vou te perguntar, dentro desse nosso segmento aqui, que você falou que não teve, às vezes, não tinha aderência dos próprios mediadores, né, com deficiência visual, dos cegos. Mas e o Tribunal de Justiça, as outras câmaras, né, o outro lado da mediação, como que eles viram esse projeto seu? Você teve apoio de início de outras pessoas ou você foi desbravando mesmo com a cara e coragem? Desbravadora você já é, né? Mas chegou, depois que você desbravou, teve algum apoio, né? Chegou algum apoio a você? Não, não tive apoio de ninguém, não tenho instituição nenhuma apoiando, né? Fui mesmo eu e a força superior que me impulsionou. Então, assim, conversei com algumas pessoas de alguns sejusques para que, após o curso que eu fiz, né, com eles, que eles pudessem assistir. Claro que alguns não aceitaram, né? Recebi muitas portas fechadas, mas, em paralelo, também conversei com alguns e tive uma porta aberta, que eu sempre agradeço, que é o doutor Luiz Fernando Pinto, de Salvador, coordenador de um balcão de justiça aqui na Bahia, de Itapuã. Ele foi quem me abriu as portas para que os mediadores com deficiência visual
pudessem assistir. Mas isso aí foi um contexto dele, ele pessoa, né? Entende como Entendi. simpatizou, mas não assim por uma Uhum. instituição que abraçou, não tive apoio de ninguém, não. Então foi Nem, plano mesmo nem para fazer. dele. Nem para fazer os Nada, estágios, nada. Assim, nada, foi nada. mesmo, contou com a ajuda do Luiz e Isso, foi ele que abriu as portas mesmo para que eles pudessem ver a sessão, né? Porque eu fiquei isso. curiosa, que eu falei assim, eles foram capacitados, né? Mas e a parte deles poderem. A Sheila Sim, voltou voltou. agora. Isso. Voltou. Então, foi essa parte, então, foi meio também desbravadora Isso, para você, né? isso, Você foi seguindo, né? O Vasques fez isso. uma pergunta aqui, é, que pergunta assim, uma curiosidade sobre os deficientes visuais. Quais suas habilidades e dinâmica nessas mediações? Como que eles atuam? Então, é sempre um mediador com deficiência visual, e agora também tem os deficientes com deficiência motora, e um mediador advogado. Por quê? Sempre trabalhando em dupla. E Olha, depois o mediador advogado, ele vai redigir, né, o termo de acordo. Então, sempre em dupla. E também deixando aqui um parêntese, que eu tive muito apoio do doutor Luiz Fernando, também depois tive um apoio da Pedro Laranjeiras, em Vitória da Conquista, que eu ministrei o curso lá, e ele também abriu as portas para que os mediadores com deficiência visual pudessem realizar os estágios, ou seja, para assistirem, né? E ele foi mais ainda ousado. Ele ainda permitiu que os mediadores realizassem as mediações. E olha só aí, isso. Aí eles ficaram empolgados mesmo, né? Para isso, poder pôr em isso, prática tudo que aprenderam, né? Aí realmente exato. é uma empolgação. E isso é uma valorização também, né? Porque a gente tem que colocar na cabeça, né, Sheila, que a deficiência não é sinônimo de não eficiência. Ao contrário, tem Isso. muitas pessoas capacitadas aí, independente de sua deficiência visual, motora, elas são muito bem capacitadas para poder exercer qualquer tipo de profissão. E na mediação, eu acredito que os deficientes visuais, eles têm uma vantagem dos outros Isso. mediadores, não é? Pela a escuta. Né? A gente estava conversando isso outro dia e realmente eu fiquei fascinado. Se você puder falar um pouco com a gente sobre essa questão aí da escuta, como ajuda. Então, eles, como já estão assim muito acostumados com o contexto da discriminação, que isso aí é praxe, mas discriminam por desconhecer o potencial que eles têm, certo? E aí, então, eu fui no balcão de justiça e informei que teríamos mediadores com deficiência visual, se teria algum problema, alguma objeção, que eles mesmos pediram, Sheila, informe para as partes se terá algum problema, se eles irão rejeitar nossa presença ou não. Você vê que eles já estão tão acostumados às vezes, com a discriminação. Então, eu conversei com as partes e não tivemos nenhum tipo de preconceito, muito pelo contrário, tivemos muito acolhimento, não tivemos nenhum tipo de, sabe, de preconceito em si, muito pelo contrário. Então, a área do direito está, assim, de parabéns, como encaixou, isso que eu fiquei impressionada, como esse projeto encaixou para a mediação. E o mediador com deficiência visual, ele tem uma escutativa superior a quem enxerga. Por que isso? Porque com a própria deficiência, os outros sentidos são aguçados. Então, o olfato também, a audição, então, até a própria respiração, se você. Sua intensidade na respiração, eles percebem se você está nervosa ou não. Porque nós utilizamos muito o olho para fazer a leitura não verbal, né, do outro, como mediadores. E eles Exatamente.
utilizam, eles também fazem a leitura não verbal, como pela escutativa, o tom da voz, se acelerado ou não, a respiração também, eles percebem, sabe? O tom, então, são situações que nós que enxergamos nos distraímos. E eles têm E uma percepção eles, muito aguçada e é impressionante. Olha, eles conseguem fazer até uma análise, quem é Tatiana? é, Sem, exatamente. sabe, pelo tom da Eles conseguem voz. entrar na nossa alma, né? Isso, Eu exatamente. tive a oportunidade de ter um colega de faculdade também que tinha deficiência visual e realmente era muito interessante porque ele sabia o dia que a gente estava bem e o dia que a Isso. gente não estava, só pelo cumprimentar nosso. Ah, hoje eu tô vendo, Tatiana, que você não tá legal. Hoje, o que que aconteceu? Né? É Isso. fantástico assim, a percepção que eles têm, que muitas vezes, né, o que você falou, a gente que né, tem a visão, que enxerga, não tem esse tipo, muitas pessoas não têm esse tipo de percepção, que é uma percepção que eu acho humanizada, né? Que vem de Isso. dentro, vem da alma. A E Débora tinha feito uma pergunta, mas eu acho que você acabou já respondendo, que era sobre a questão do preconceito e como as partes vêm, como elas lidam com o mediador. E tem tido bastante sucesso, né? Inclusive, eu estava ouvindo a entrevista agora de JB na Rádio Web Inclusiva, e ele deu uma notícia muito boa, né? Que ele está sendo procurado até pelas isso. partes para fazer a mediação de tantos acordos que ele tem ajudado a fechar. É muito bacana isso. Todos eles estão tendo um sucesso muito grande, viu? Todos, sem exceção, sem exceção. E as partes, como é que elas se sentem? Se sentem confortáveis, porque ali tem uma pessoa que não está julgando a estética, mas eles se sentem à vontade, que o respeito de saber que tem ali alguém escutando atentamente, sem perder o foco. Porque nós que enxergamos perdemos o foco muitas vezes. Às vezes nosso pensamento distrai. Oh, Você olha para o outro, mas você não está olhando. Você está fingindo, né? E às vezes o exatamente. pensamento distrai. E aí você É, volta, e fica naquele é, movimento. E é, eles não, eles precisam ter foco no que você fala. Não dá para distrair o pensamento, né? E um outro ponto também que está sendo bacana para mediação, porque o indivíduo, quando as partes, quando tem o contato com uma pessoa com deficiência, ele faz a autoanálise. Até que ponto que eu estou dimensionando o meu problema, sabe? Assim, às vezes exatamente. tem situações mais complexas que eu ainda não parei para agradecer minha visão, sabe, minha audição. Eu cheguei naquele local da audiência com minhas pernas. Então, até assim, um momento de, sabe, o tapa na cara. E que E às vezes é preciso, né? Para algumas partes a gente bem sabe como mediadora que às vezes é preciso a isso, pessoa parar mais para pensar, né? Parar para pensar no ser humano, né? Não isso. olhar E se só para o chama próprio umbigo. isso. Então, você gera já empatia com todos. Então, isso aí já desarma, entende? Então, Uhum. desarmam os advogados, ficam desarmados, as partes ficam desarmadas. Isso é por quê? Porque muitas pessoas não têm contato, às vezes, com pessoas com deficiência. Então, por isso que dá aquele tratamento, entre aspas, de choque. Mas, assim, convivendo, quem tem uma deficiência sabe que a deficiência não é bicho de sete cabeças. É limitante? É. Pois é. Mas você É. se adapta com a situação. Que, por exemplo, hoje, se você ficar cega, se você tiver um acidente, é chato, vai ser limitante, vai, até você se adaptar à sua realidade, mas depois a vida vai ter que seguir. E você vai se Exatamente. adaptar com o que tem. Você não vai morrer porque você, sabe, perdeu um braço, perdeu uma perna, a vida vai seguir E vai normalmente. buscar outras habilidades também, né? Vai se Isso, redescobrir, né? Que eu acho que é o que isso, aconteceu com muitos deles, né? Porque é,
Você mesmo comentou numa das nossas conversas que muitos voltaram para as escolas, para os bancos da faculdade, né? Isso então foi um Isso, incentivo. Então o projeto acabou tomando uma força maior, um tamanho maior, às vezes até do que você imaginava, né, Sheila? De isso. transformação. E aí nós Foi estamos bem. vendo alunos voltando a estudar. E eles relatam, voltei a estudar em função do curso de mediação. Por Olha quê? que Porque bonito isso. é, em função do curso de mediação, porque ali ele começa a ver uma esperança para a vida, sabe? Assim, pô, dá para prosseguir, dá para prosseguir. Então começam a estudar, tem uns que já estão cursando direito, acho que Daniel está aqui nos seguindo, ele é de Belo Horizonte, veio de Belo Horizonte para Salvador, Olha só. especificamente fazer curso de mediação, agora está estudando direito, está estudando arbitragem também. Olha, então vai ser mediador, advogado e árbitro. Isso, exatamente. E Que tudo com coisa gatilho no curso boa. de mediação, né? Que ele mesmo relata, tudo em função do curso de mediação que deu esse gatilho. E outros também, temos uma médio também, do interior, do interior, do interior aqui da Bahia, sabe? E que estão fazendo toda a É, diferença, né? Realmente é um projeto grandioso, Sheila. Não tem nem o que dizer, porque você foi incrível quando deu esse pontapé, né? Que tenham mais Sheilas aí pelo Brasil para dar esse pontapé aí pelas pessoas, pela inclusão social, né? Eu estou lendo aqui, Sheila, nossa, é muito elogio aqui para você, as pessoas estão falando do projeto, como você está fazendo uma mediação mais humanizada, né? Como você está fazendo uma mediação mais tranquila. E, Sheila, deixa eu te perguntar uma coisa. Você pretende, você falou que formou 3 turmas, né? E como é que está são agora 8 esse turmas, projeto? são 8 80, turmas. 80. É, já 8 80, já formou turmas. 80. E como é que está esse projeto agora? Esse projeto ele está dando seguimento? Você tem acompanhado esses formandos aí em mediação? Fala um pouquinho para a gente. Então, como é um projeto assim de muito cuidado, né? Não é assim apenas capacitar e soltar. É. Eu cuido, é como se fosse assim, o cuidar de cada um. Sei o nome de cada um, sei onde o que estão fazendo, se estão mediando ou não. Então, cada um eu analiso o que é que está acontecendo. Eu, como sou economista, adoro indicadores. Então Eu a estou Sheila agora já coloca tudo já na planilha, né? Ó, esse daqui tá. nisso. Então, vai tudo para a planilha. Então, como é que está o projeto agora? Eles estão com uma demanda de várias câmaras. Temos em Goiânia também a Rede Liz, que deve estar nos acompanhando também aqui, que é de uma desembargadora que está nos apoiando também muito. Olha A que Numácio fica em bacana. São Paulo, cara. É uma câmara maravilhosa, super sensível, E a gente acolhedora. abraçou com todo o Foi coração e vamos tocar esse projeto aí aqui em São Paulo também, né? Vamos divulgar aqui para isso. São Paulo, que é muito importante. Está em todo E lugar assim, do Brasil. isso. E agora, em setembro, eu vou fazer também um congresso, participar de um congresso internacional e já vou divulgar. Então, eles vão ter uma demanda grande, a agenda vai ficar Se Deus cheia. quiser. Então, o projeto ele parou, não estou capacitando mais ninguém. E quem quiser se capacitar, tem um monte de cursos aí. É só digitar no Google, tem vários cursos de mediação. Mas para esse projeto, é, agora é só observar o crescimento deles. Meu objetivo agora é ver essas vidas transformadas, sabe? Olha que Assim, bacana, Sheila. Bacana. Você vidas quer que buscaram acompanhar isso, como que está o processo com eles, né? Se eles se isso, adaptaram, se estão entrando no mercado de trabalho, né? Isso é isso. muito legal ter essa mentoria da Sheila aí na vida deles, né? Para Porque poder. demanda, nós temos no Brasil 6 milhões de pessoas com deficiência visual. E Hum, cegos temos 500 mil. É muita gente. é muita Então, gente. não adianta é,
ficarmos assim capacitando. Demanda eu tenho muitas, muita gente procura, mas assim até como eu sou pesquisadora também, então eu tenho esse contexto da pesquisa, sabe? Você tem que passar por Uhum. etapas. Então é tudo misturado, esse projeto veio. Ah, mas é isso que é bom, né? É isso que deixa mais interessante a conversa com a Sheila, porque a Sheila tem várias vertentes, né, Sheila? Consegue ir de A a Z em pouco tempo. Isso. Isso que fica interessante. E, Sheila, a gente tem outro. Eu queria continuar muito mais nesse assunto, porque é um assunto que realmente rende, mas a nossa live também tem trouxe um assunto que é bem interessante, que é o da justiça sensorial, que eu acho que também você é pioneira nisso, né? Porque a gente ouve Isso. bastante coisa sobre arbitragem, sobre mediação, mas mediação inclusiva e justiça sensorial é da Sheila. Isso. É domínio da Sheila. É. Sheila, conta pra gente um pouquinho sobre como é que surgiu essa ideia de justiça sensorial, se você já fez algum trabalho com os deficientes visuais e junto de justiça sensorial, conta pra gente como que se dá Então, isso daí. o que é esse projeto da justiça sensorial? Basicamente, é o estímulo dos 5 sentidos, olfato, tato, paladar, visão e audição, antes das mediações e antes das arbitragens. Justamente para trazer o indivíduo, as partes, à tona, para eles se conectarem com o seu corpo e com sua mente. Quando eu estive realizando as mediações nos balcões de justiça, eu novamente com o meu lado de estatística, eu analisei que 80% das partes que estavam em conflito tinham alguma doença, ou tinham problemas alérgicos, problemas cardíacos, apresentavam qualquer tipo, eles sempre relatavam que estavam com algum problema de saúde, não só as partes, quanto os filhos também. Então, no caso de divórcios, crianças com alergias, enfim, cada um relatando algo. E eu achei aquilo interessante, aquele dado. Nossa, tem uma relação entre conflito e doença. Isso é uma questão de saúde pública. E as partes que estão no conflito, eles não percebem a relação do seu corpo, a manifestação do seu corpo. Muitos relatam que tem insônia em função justamente, sabe, do conflito, Do enquanto não conflito. realizam. Eu mesma realizei foi uma partilha de bens, e uma das partes relatou que há 8 anos ele tinha insônia. Ele Olha só só. lembrava, foi uma partilha de bens, eram 2 irmãos, e então ele disse, poxa, eu não dormia porque esse problema me incomodava. Então, eu observei, isso é uma questão de saúde pública, então surgiu na minha mente essa questão desse projeto, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, convivendo com pessoas com deficiência visual, eles são muito sensoriais, aí São demais. surgiu muito, trabalham muito com massoterapia, né? 80% dos cegos são massoterapeutas, que o tato também é Olha que algo forte, interessante, Sheila. Que interessante isso, né? 80%. Então, Se realmente. você encontrar com eles, eles vão te tocar. Por quê? Porque ele precisa escutar sua voz e sentir você, sabe? Então, assim, Então, a questão sensorial tem tudo a ver, então, com uma coisa se conectou à outra, com a mediação isso, inclusiva. Que bacana. isso. E Que assim, ba... antes das mediações, a proposta nós fizemos lá no TRT, Tribunal Regional do Trabalho, aqui na Bahia, com o apoio da doutora Doroté, que foi a juíza, foi muito bacana, ela abriu espaço para realizarmos uma oficina sensorial. E aí, os mediadores com deficiência visual, a maioria são massoterapeutas, então eles fizeram massagens nos juízes, nos advogados, Olha nos só. mediadores. E isso foi muito bacana. Por quê? Porque nós percebemos que desarmou. O clima já fica mais Diferente, leve, né? diferente. E olha que isso aí só teve o estímulo do tato e do paladar, que o paladar fizemos um coffee break. Quem levou foi até a juíza.
A doutora Dorothea levou um Oi, bolinho que bacana. e um refrigerante. Então, isso gera o quê? Uma empatia no ambiente. Então, assim, a proposta era até no próprio Tribunal Regional do Trabalho, na sala de espera, ter ali a oficina sensorial, entende? Para as partes ficarem mais relaxados até o momento Relaxado. da mediação. Mas aí a doutora Dorothea terminou saindo, passou o período dela, né, que é o período de vigência do cargo, e aí não fomos adiante, mas fizemos só um dia lá, oficina sensorial, com apenas o estímulo sensorial do tato e do paladar. E E esse já deu projeto que eu fiz, resultado, né? resultado, E com o resultado, imagina se isso fosse realmente implementado, né? Nos tribunais, nas câmaras, como isso isso, geraria muito mais acordos, como as partes sairiam muito mais satisfeitas, né? Porque a gente isso, busca sempre na mediação fazer com que as partes saiam satisfeitas. Só que quando você desarma, como você disse, com essas oficinas sensoriais, eu acho que o resultado ele até extrapola, né? Elas saem satisfeitas e saem felizes, relaxadas, né? Realmente tem que difundir isso daí, principalmente nos tribunais, né? Porque a pessoa às vezes recebe uma intimação para alguma audiência de conciliação e mediação e ela já fica com aquela tensão, né, Sheila? É o que a gente percebe, né? Quando você chega principalmente em tribunal, você percebe a tensão das partes, que às vezes é inconsciente, né? É inconsciente, mas no modo de sentar, no modo de falar, você já percebe que tem, né, aquela energia, né? isso, exatamente. E Tensional. a proposta da justiça sensorial é estimular os 5 sentidos. Então, no caso do olfato, como é que nós vamos estimular o olfato? Através da aromaterapia com os óleos essenciais. Então, no local da oficina, liga o difusor, né, com alguns óleos essenciais, principalmente lavanda também, que acalma o ambiente. E esse é um dos pontos para o olfato. Para o tato, como vamos estimular? Ou com acupuntura, ou com massoterapia, né? A visão, como vamos estimular a visão? Sempre com flores, tem que ter flores no ambiente, né? Que aí você trabalha também a questão da cromoterapia também, né? E no final, aquelas flores se distribuem entre todos que estão ali, sabe? Que a Olha que flor, bacana. ela traz uma leveza, ela ajuda na melhoria da frequência vibracional, a flor. Ela tem esse poder, a flor, né? As Olha flores. só, é coisa que a gente nem imagina, né, Sheila? Então eu vou te falar que eu acho que o No Máximo já fez um pouquinho aí de sensorial nas mediações dele, né? Eu, como sou filha de uma esteticista e uma terapeuta naturalista, sempre usou óleos, sempre usou essas coisas, então a gente lá no MASP mesmo aplica uma lavanda, uma laranjeira, né, para deixar o ambiente mais cores nas paredes, flores também. Então, acho que a gente já está meio que no caminho, né? Isso, Precisa pegar isso. mais umas dicas aí com a Sheila, mas acho que a gente já está indo no caminho. Ô, Sheila, a Débora fez uma pergunta aqui muito interessante. Se você acha que tem algum alimento que você é, é, entende que é mais especial nessas oficinas de sensoriais. Sensorial. Eu acho que assim, na questão se algum doce ou algum salgado, né? O que você acha? Porque o pessoal também fala, ouvi falar, né, que os doces eles estimulam o acordo. Mas você acha, a sua opinião, você acha que isso é verdade? O que você acha disso? Então, nessas oficinas sensoriais, a proposta é sempre que tenha doces e salgados. Para Uhum, atender, tem pessoas que gostam de doce e outras que gostam de salgados. A uhum. questão de que o objetivo geral é gerar uma empatia. Você já foi para alguma festa Certo. sem doce, sem salgado, sem comida? Não existe, Não, é né? verdade. Então, Uhum. a função né, da comida é socializar. Então, aqui, nessa proposta, não é acalmar ou não, podem ter estudos,
Mas a proposta aqui é basicamente gerar empatia no momento que compartilha ali a ceia, entende? Existem Entendi. alguns estudos de doces, de salgados. Eu não sou pesquisadora da área, não tenho propriedade para falar sobre tal. Agora, tem que ter cuidado, entender e conversar com quem é da área em si. Entende? Então, eu, como pesquisadora, não falo nesse contexto. Apenas a ideia é gerar uma empatia no momento de uma ceia, sabe? E não precisa ser nada complicado, Entendi. não. Apenas um salgado e um outro doce para atender as partes, para que todo mundo fique feliz. A ideia é Todo mundo fica alegria. feliz. Ah, é isso que é bacana nesse projeto, né? É você trazer um bem-estar para quem Isso. está esperando resolver o seu conflito, né? Para quem está esperando algum resultado. A pessoa já entra já com outra vibração, né, Sheila? Com outra vibração, né? E tem a questão do ambiente também, né, Sheila? Preparar o ambiente da mediação. Eu acho que o mediador que se utiliza dessa justiça sensorial, até mesmo dentro da sessão, né? Eu acho importante. Às vezes eu vejo alguns mediadores colocam lá também uma balinha, colocam Isso. lá uma bolachinha, um Isso. cafezinho. Esse agrado já faz toda a diferença, é o que você falou, né? O acolhimento, a empatia, né? Já ajuda em tudo. Sheila, você escreveu sobre isso? Tem algum livro sobre essa questão da justiça sensorial? Então, eu publiquei um artigo no dia 12 de abril sobre arbitragem humanizada sensorial, que aí eu falo justamente sobre esses cinco sentidos e como estimular cada sentido, essas técnicas para essas oficinas. Isso aí foi um artigo focado para a arbitragem, mas também serve para as mediações. E agora eu estou escrevendo um livro, né, tanto sobre a mediação inclusiva quanto para a arbitragem sensorial, justiça sensorial de uma forma geral. Eu, na realidade, Que já bacana. organizei 13 livros, 13, mas na área da engenharia, economia de uma forma geral, que é a minha área. Mas são aqueles livros técnicos chatos. E esses dois livros que vêm agora são os livros assim, mais gostosos, né? Que vai ser com uma escrita totalmente diferenciada, sem ter aquele cunho acadêmico, né? E eu estou muito Sem a feliz com a técnica, escrita. né? Isso, só com o coração. Isso é E muito você bom. falou da arbitragem. Como que a arbitragem, você já fez alguma oficina sensorial na arbitragem? Como que você acha que isso reflete na arbitragem? Porque a arbitragem, muitas vezes, ela está engessada ainda como um modelo do judiciário, só que no extrajudicial, né? Então, às vezes, os árbitros são mais resistentes, né? As partes, os próprios advogados que atuam em arbitragem, eles têm uma postura não tão colaborativa como os advogados da mediação, mas uma postura um pouco mais de adversarial, né? Do combate mesmo. E como que você, na sua opinião, como é que você acha que, não sei se você já fez essa oficina na arbitragem, se fez, conta pra gente, se não, qual que é a sua opinião? Como é que isso vai funcionar na arbitragem? Então, na arbitragem, eu nunca levei ainda essa proposta, né? E esse é o desafio. E eu adoro desafios, adoro mesmo. E como eu não sou da área do direito, né? Então, para mim, eu sou da área da inovação, né? Fiz doutorado na área de inovação, para mim é muito mais confortável, É, sabe? Chegar e é apresentar verdade. Chega. um modelo novo, né? E assim, estou apresentando para algumas câmaras, a de Santa Catarina adorou, a Câmara de Conciliação de Santa Catarina. Eu gosto muito de Santa Catarina, morei 6 anos lá, onde eu fiz mestrado e E eles doutorado. também são inovadores, né? Tanto na Isso, arbitragem, na mediação, são bem tudo. inovadores. Eu conheço o trabalho de algumas câmaras lá, são bem legais, são E inspiradores. eu, na realidade, sou baiana, mas meu espírito é catarinense. Eu curto essas inovações. Olha Então, só, quando eu
elaborei esse projeto, eu já fui para Santa Catarina procurar contatos lá para buscar colo. E com certeza achou, né, Sheila? Com essa Achei, simpatia, com essa achei. energia incrível, com certeza achou. E me deram corda e fui longe. Aí agora eu vou justamente apresentar o projeto no Congresso Internacional de Advocacia 5.0, organizado por Riciane, que vai ser em setembro, e Jaqueline. Pois bem, mas a proposta para a arbitragem, isso aí é justamente para as câmaras, porque é privado e vai adaptar quem tiver interesse. Mas eu creio, eu acredito que 100%, se não for 100%, 80% vai aderir. No primeiro momento, claro que vai ter uma certa resistência, porque é novo, e na realidade nós precisamos refletir que a arbitragem é uma relação contratual. Então, o que acontece? As partes, os advogados e os árbitros, como não tinham referência, a única referência comportamental era o judiciário, eles repetiram o padrão do judiciário, porque não tinham a outra alternativa. Então, surgindo agora essa nova alternativa, claro que vai ter olhares diferenciados, mas aqueles que testarem novamente e gostarem, né, dos resultados, isso aí vai sendo disseminado. E nós temos que entender que todo conflito, ele é uma fase, é uma etapa, nós não precisamos engessar muito, entende? Um conflito. Exatamente. Temos que ter leveza. E, novamente, no meu contexto de pesquisa, eu já fiz o levantamento para o livro que apenas 20% de acordos ocorrem durante a arbitragem. Nós sabemos que a Lei 9.307 da arbitragem, ela estimula, propõe que os árbitros estimulem uma conciliação durante a arbitragem. E se as partes chegarem a algum acordo, os árbitros irão proferir a sentença de acordo com a vontade das partes. Isso é ótimo para os árbitros, porque tira aquele peso, sabe? E muitas vezes as provas não representam o que de fato acontece na alma e nos sentimentos, entende, Tatiana? Então, por isso que nós temos que baixar as barreiras de todos para que esses 20% de acordo possa saltar para pelo menos 50% e quem sabe mais. Assim como a mediação, né? A mediação, nós temos um índice de quantos por cento? 80% mais ou menos de acordo na mediação. De acordo, Por que não estimular isso na arbitragem? Por que esse tipo de comportamento de litigância? Para o árbitro, isso é horrível. Buscar perícias, de repente pode reduzir até o custo das perícias. E o custo da arbitragem também, né? Porque muitas vezes, às vezes as empresas até colocam uma cláusula arbitral no contrato, mas acabam que começam a arbitragem, mas aí não tem o custo, né? Para dar uma continuidade, né? Não, na arbitragem vai continuar, porque ali foi instaurado a arbitragem, começou ok, porque não conseguiu acordo na mediação, mas que naquele processo ocorra alguma leveza. Leveza, exatamente. É o que precisa. Processo, quem sabe pode acontecer um aumento desses 20%. Então, a proposta dessa oficina sensorial para as arbitragens é a ideia de elevar esses 20%. Eu fiz pesquisas com algumas câmaras, com alguns árbitros, e interessante que nessa pesquisa primária eu coletei um dado muito interessante e muito preocupante também. Após a arbitragem, após a sentença arbitral, as partes realizaram uma conciliação, uma negociação entre eles. Isso é perigoso. Olha só, meu Deus, esse dado para mim é novo mesmo, que você trouxe. É perigoso mesmo. Porque ali eles fizeram um acordo entre eles, já tem a sentença, mas porque viram que a sentença foi pesada. E provavelmente não seria cumprida, né? E fazendo uma oficina sensorial, chegando desarmado, fazendo um acordo antes na arbitragem, evitaria esse tipo de problema, né? Eu não sabia desse dado que você trouxe, um dado curioso e perigoso mesmo
na arbitragem, né? E até tira um pouco da credibilidade no Instituto, né, Sheila? Não, Da, isso aí não tira a credibilidade, porque a sentença está ali. Você entende? A sim, sentença está ali. A questão é mas entre que não é eles, porque cumprida, se um né? não cumprir e se o outro acionar, vai, Acaba entende? sendo Vai ter que cumprir. executado, levando para o judiciário, acaba dando mais dor de É, cabeça, né? Mais dor de cabeça que não teria necessidade, né? porque é mais seguro que ocorra um acordo antes do árbitro proferir a sentença. Então, que ocorra aquele acordo e que a sentença esteja escrito o acordo entre as partes, e não algo, já foi emitido uma sentença, e entre eles o acordo, né, como diz por fora, como diz o pessoal, É, e se um não cumprir, o outro está ali numa situação complicada, porque aí pode ser executado. Então, são dados assim que tudo é questão de você desarmar, entende o uhum. outro. Então, eu acho que vai ser muito, vai ter as resistências, é normal, mas nós estamos lidando com seres humanos, entende, Tatiana? Então, é trazer para a arbitragem essa reflexão humana, assim como na mediação Na existe. mediação. E o que eu percebo é essa distinção. Não, o Instituto da Mediação é um, da arbitragem é outro. Tudo bem, é outros, mas eles têm algo em comum, eles são humanos. Então ficou muito assim, a turminha do bem, que é da mediação, e a turminha do mal, que É, é da arbitragem. exatamente. E que, na verdade, o que nós estamos lidando são pessoas, né? São sentimentos que Isso, estão dentro da mediação, estão dentro da arbitragem, né? Estão dentro do judiciário, estão em todo lugar, né? Principalmente, eu acho que quando a pessoa ela opta ou pela mediação ou pela arbitragem, ela já não quer aquele, vamos dizer, é como você falou, aquele engessamento do judiciário, né? Ela quer uma coisa diferente. E chegar na arbitragem com uma questão, como você colocou, da justiça, da oficina sensorial, né? Chegar numa arbitragem, ser bem acolhido, né? Ter um coffee break, ter uma isso. massagem, já faz com que a pessoa tenha certeza que fala, não, agora eu realmente escolhi o caminho certo, né, para resolver a minha questão. Desarma, porque na física quântica nós temos a questão das escalas, né, de frequência. E se as duas partes estiverem num. Olha como tudo começa. Um indivíduo está com a frequência baixa. Aí ele convoca um advogado para entrar na briga, entre aspas. Né? E aí entra na frequência da parte, na frequência baixa. A outra parte é a mesma coisa. Então, todos estão na frequência baixa. Então, com essas. Como é que você altera a sua frequência vibracional? Ou pela consciência, que você percebe que você está com a frequência baixa, que você vai elevar, ou então através de interferências externas. E a ideia dessa oficina sensorial é a interferência externa. Quando você cuida do outro, você estimula que os outros consigam elevar essa frequência. Então, a ideia é que as câmaras tenham uma salinha de bem-estar. Sabe aquela salinha de bem-estar não vai ocupar grandes espaços, tenha algo para fazer uma acupuntura, que tenha um espaçozinho para inserir ali o difusor de aromaterapia, né? Quem sabe uma cadeirinha ali de massoterapia, que a massagem é maravilhosa, todos É isso que eu ia adoram. falar, fazer Massagem. uma quick, né, antes Isso, uma quick a antes quick é maravilhosa, é a quick. maravilhoso, já destrava, já entra tranquilo, Isso, relaxado, né? Mas é isso, que essa ideia seja difundida, né, cada vez isso. mais. E você está escrevendo o livro, tem alguma já edição que já está indo para o forno? Já a primeira edição já está indo para o forno ou já saiu? Não, a que está indo para o forno é uma pesquisa de consumo seguro, né? Que eu trabalho com arbitragem de consumo seguro. É Que direito do também é um consumidor. tema super olha, é um É, tema para outra live nossa, que é um outra tema live, super isso. importante. Isso aí já é a área que eu trabalho mais, que é direito do consumidor, mas é a parte de consumo seguro. Aí eu foco na parte do produto e do serviço, mas aí é tema para outra live.
É, Enfim, eu adoro coisas inovadoras. Eu fui criada nesse contexto assim, seja ímpar. olha Então, só. E levou o pé da letra, né, Sheila? isso, eu E curto levou o pé. muito. Inovação é com a Sheila mesmo. Mas, Sheila, É, esse projeto, tanto o projeto de mediação inclusiva, quanto o projeto de oficinas sensoriais nas câmaras, são projetos assim, além de pioneiros, são projetos humanos, né, de humanização, que tem que ser divulgados, tem que ser, e as pessoas, as câmaras, eu tenho certeza que elas vão recepcionar muito sim, bem, né, o seu projeto, tanto da mediação quanto da arbitragem, porque é o que o mercado está precisando, né? O sim, mercado está precisando isso. dessa inclusão social, está precisando dessa humanização na arbitragem, né? A gente tem que. A Sheila chegou para quebrar paradigmas, né? Para Não quebrar estou nem aí, paradigmas. viu? Não estou nem aí, porque eu sou da área da inovação, gosto mesmo, já estou acostumada com inovação, isso aí é o ponto. E agora, Tatiana, com a pandemia, como é que vai fazer as oficinas? Como que se faz? Pois é, pois é. E agora? Como você E tem. agora, Você já chegou a fazer alguma agora nessa pandemia? nessa Ou não? pandemia, agora a inovação é online, né? Enviar um kit, né? Enviar Via o kit correio, muito bem, enviar o kit para as partes, para os mas mediadores, porque os mediadores também isso, precisam, né? A gente fica falando todos nas precisam. partes, mas precisa um mediador, ele tem que estar muito bem preparado, com a sua vibração elevada, né? Para Isso. poder conduzir uma boa mediação e o árbitro também, né? Principalmente o árbitro, coitado, que às vezes o árbitro ele fica já naquela posição, né? Olhando, as partes olhando, falando, meu Deus do céu, ele vai julgar a favor ou contra, né? E isso Isso. também tem que ser trabalhado, né? Eles acabam ficando Todos, tensos mesmo, todos precisam ser cuidados, né? Todos ali, na todos. realidade, estão armados, os advogados, todos. Então, não precisa desarmar. Então, recebe-se um kit com um buquê de flores, que é simples, o chocolate, a ideia das flores é Hum. aguçar a visão, o chocolate aguçar o paladar, e um aromatizador de ambiente, né, para aguçar o olfato, e um óleo essencial já pronto para automassagem. Aí, nesse contexto, é a automassagem, Olha né, com nossos só, Sheila, materiais. que bacana. Isso, depois a gente vai conversar sobre isso, É, viu? Eu gostei dessa, isso, dessa, dessa ideia da oficina. Com a ajuda da Sheila, a gente implantar no MASP uma oficina isso. sensorial, acho que vai ser muito bom, viu? Vai, Principalmente vai. aqui o pessoal de São Paulo precisa, viu, Sheila? Precisa chegar desarmado. Mesmo. Chegar desarmado, né? Chegar mais tranquilo para as coisas poderem correr melhor. E Sheila, olha, nosso tempo está acabando, infelizmente, porque por mim a gente ficava a noite toda falando Isso, sobre isso, né? Então já temos temas para outras lives, para a gente isso. tratar em outras lives, né? E eu gostaria de agradecer, primeiro parabenizar, tá todo mundo parabenizando aqui. Nossa, foi uma chuva de elogios aqui para o seu projeto, para o seu tema, né? Os temas foram aqui que os temas foram inovadores, né? Que precisa de mais pessoas como você para divulgar essa parte humanizada da mediação e da arbitragem. Parabéns mesmo pelo seu pioneirismo, por essa energia incrível. A Sheila, ela tá sempre com esse astral bom e isso facilita bastante, né, Sheila? Agora eu vou É, deixar os momentos. Pode falar. e esse projeto é assim, eu acredito muito em energia, muito. E eu apenas assim faço algumas lives, qual é o meu ponto principal? Eu sigo minha vida, né, com minha rotina de pesquisadora normal e apenas faço algumas livezinhas e entrego para o universo todas essas ideias.
não fico ofertando para ninguém, e o universo que traz as pessoas, né, para se agregarem ao projeto. E Mas quando o a Lumais resultado vem. vem, só os Ô, Sheila, presenteados que chegam. e agora eu vou deixar você se despedir, que a gente tem uns 10 segundos aqui antes da gente ser derrubado pelo Instagram, viu? Agradeço demais a presença e a presença de todos. E eu que agradeço,